A sensação é de déjà vu em Maranello. Mais uma vez, a promessa de um renascimento parece se dissolver em meio a desilusões, falhas estratégicas e um clima interno que beira o insustentável. Charles Leclerc, o garoto que chegou para ser o novo herói da Ferrari, está de malas prontas. E, pela primeira vez desde que ingressou na Fórmula 1, o monegasco parece ter aceitado o que tantos tentaram lhe dizer. A Ferrari não é mais o lugar onde sonhos se tornam realidade. Nos últimos anos, Leclerc tentou de tudo. Teve momentos de brilho absoluto, pole positions conquistadas à força de talento puro, corridas em que lutou com gigantes com um carro que, em muitos momentos, não merecia estar ali. Mas também acumulou frustrações em sequência, erros da equipe, estratégias desastrosas, pit stops desastrosos e uma gestão técnica que nunca pareceu estar à altura de sua ambição. O resultado? Um piloto cada vez mais desmotivado e uma equipe que, apesar do discurso de reconstrução, parece perdida no próprio labirinto. Tudo começou a mudar ainda em 2024, quando Leclerc passou a questionar abertamente o rumo do projeto técnico da Ferrari. O carro, que começou a temporada competitivo, perdeu ritmo frente a McLaren, Red Bull e até mesmo Mercedes. As atualizações não funcionavam, e o SF24 se mostrava um carro de extremos, rápido em uma volta, instável em ritmo de corrida. E, dentro dos boxes, a paciência de Leclerc começava a se esgotar. O contrato de Leclerc com a Ferrari, que havia sido renovado no início de 2024 com promessas de um novo ciclo vitorioso, parecia cada vez mais uma armadilha. A escuderia lhe prometeu um carro capaz de disputar o título em 2025, mas a realidade foi outra. A equipe, mergulhada em conflitos internos e na pressão constante da mídia italiana, não conseguiu entregar o que prometeu. Fred Vasseur, apesar de ter trazido estabilidade política, ainda não conseguiu devolver à Ferrari o caminho da vitória. E Leclerc, que sempre foi um piloto de coração, começou a perceber que sua lealdade estava custando caro. A relação entre piloto e equipe azedou de forma silenciosa, mas constante. As reuniões pós-corrida se tornaram mais tensas e as decisões estratégicas mais contestadas. Leclerc, que sempre foi diplomático, começou a deixar escapar sinais de frustração em entrevistas. Após corridas em que terminava longe do pódio, as respostas passaram a ser curtas, os olhares mais frios, e a confiança, outrora inabalável, foi se esfarelando. A gota d'água veio após o Grande Prêmio de Monza, em 2025. Diante da torcida italiana, Leclerc viu novamente a Ferrari errar na estratégia, desperdiçando uma chance clara de pódio. Foi simbólico. O piloto que, em 2019, emocionou o mundo ao vencer em Monza e devolver orgulho à Itália, agora deixava o autódromo em silêncio, de cabeça baixa, sem sequer agradecer aos fãs no rádio. Dentro da garagem, o clima era fúnebre. Leclerc não escondeu o incômodo, e pela primeira vez, falou em repensar o futuro. Fontes próximas ao piloto indicam que as conversas com outras equipes já começaram há meses. A Mercedes, ainda em busca de uma liderança após o declínio de Lewis Hamilton, vê em Leclerc o substituto ideal. George Russell, embora talentoso, não conseguiu assumir o papel de referência dentro da equipe. E a ideia de unir Leclerc à estrutura de Brackley soa tentadora. Um carro mais estável, uma equipe disciplinada e, acima de tudo, um projeto técnico que parece saber o que está fazendo. A McLaren também surge como possibilidade, especialmente se Lando Norris decidir buscar novos ares após o fim de 2025. Andrea Stella sempre elogiou o talento e a ética de trabalho de Leclerc, e há quem diga que as portas de Woking estariam escancaradas para o monegasco. Mas o caminho mais falado nos bastidores é outro, a Audi. A montadora alemã, que prepara sua entrada oficial na Fórmula 1 com força total, quer um nome de peso para liderar o projeto. E Leclerc seria a escolha perfeita, jovem, rápido, experiente e com enorme apelo comercial. O divórcio entre Leclerc e Ferrari, ainda que não oficialmente anunciado, parece irreversível. Não se trata apenas de uma questão contratual ou financeira. É emocional. Leclerc cresceu sonhando com a Ferrari, idolatrando Schumacher, imaginando-se um dia campeão com o vermelho mais famoso do mundo. Ele acreditou, genuinamente, que poderia ser o homem que devolveria a glória a Maranello. Mas a realidade foi cruel. A Ferrari não lhe deu as ferramentas, nem o suporte psicológico, para atingir esse objetivo.
Os últimos meses foram marcados por cenas simbólicas. Enquanto Carlos Sainz tentava segurar a equipe com bons resultados pontuais, Leclerc parecia desconectado. Nos rádios, sua voz soava resignada. Nos treinos, o brilho de outrora cedia lugar à frustração contida. Até mesmo a torcida, que sempre o tratou como um filho, começou a perceber a mudança. Leclerc não sorri mais. Ele apenas cumpre o protocolo, entra, pilota, fala com a imprensa e vai embora. Para a Ferrari, a saída de Leclerc é um golpe profundo. Perder um piloto de sua estatura representa mais do que uma mudança técnica. É uma derrota moral. O monegasco era o rosto do projeto, o símbolo do futuro. Sua saída expõe a incapacidade crônica da equipe em reter talentos e transformar promessas em títulos. Desde a era de Alonso, passando por Vettel e agora Leclerc, o enredo é o mesmo: grandes pilotos, grandes esperanças e o mesmo desfecho amargo. Internamente, a busca por um substituto já começou. Nomes como Oliver Arma, membro da Academia Ferrari, e até mesmo Gabriel Bortoleto, que tem impressionado na Sauber, futura Audi, são mencionados como possíveis peças de um novo ciclo. Mas a verdade é que nenhum desses nomes, por mais promissores que sejam, traz o mesmo peso que Leclerc. O cenário para 2026 será radicalmente diferente. A Ferrari precisará reconstruir do zero, não apenas o carro, mas a confiança, a imagem e a cultura interna. O novo regulamento técnico promete zerar as forças, mas é difícil acreditar que a escuderia, mergulhada em turbulência e agora sem seu principal talento, conseguirá reagir a tempo. Já Leclerc deve seguir um caminho mais frio, mais racional. Ele aprendeu da forma mais dura que paixão não vence corridas. E, ao que tudo indica, a próxima etapa de sua carreira será guiada não por emoção, mas por pragmatismo. Ele quer vencer, custe o que custar. Seja vestindo o preto da Mercedes, o laranja da McLaren ou o prata da Audi, Charles Leclerc parece determinado a finalmente alcançar o que lhe foi negado em Maranello, um carro à altura de seu talento. O adeus de Leclerc à Ferrari não será apenas o fim de um ciclo. Será o símbolo de uma era perdida, uma década em que a equipe mais tradicional da Fórmula 1 tentou, mas falhou, em se reencontrar. E quando ele deixar o paddock de Maranello pela última vez, não será apenas um piloto indo embora. Será o sonho de uma geração de tifosi que se desfaz, mais uma vez, no eco melancólico de um motor vermelho que já não ruge como antes. Charles Leclerc está saindo da Ferrari. E, pela primeira vez, ele parece em paz com essa decisão. Porque talvez, no fundo, ele tenha percebido o que tantos campeões entenderam antes dele. Às vezes, para vencer, é preciso ter a coragem de ir embora.